A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos meditar na palavra poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Se encontra aqui no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 22, 23, que diz assim: Então chegaram a um lugar chamado Mara, porém não puderam beber a água dali, porque era amarga. Por isso aquele lugar era chamado Mara. O povo reclamou com Moisés e perguntou: O que vamos beber? Então Moisés, em voz alta, pediu socorro a Deus, o Senhor, e o Senhor lhe mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou a madeira na água e a água ficou boa de beber. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor por esta palavra poderosa, meu irmão, minha irmã. Olhe, meu irmão, preste muita atenção sobre a reclamação. Deus não se agrada da murmuração, Deus não se agrada da incredulidade, Deus não se agrada da reclamação. Esse povo já tinha vivenciado e visto com seus próprios olhos o Deus poderoso que eles serviam operar milagres, maravilhas, prodígios extraordinários. O último milagre foi o Senhor abrir o mar vermelho e eles passarem de pés enxutos e Deus matar todos os inimigos deles egípcios afogados naquele mar. Mas passou pouco tempo, eles chegaram nesse lugar que a água não era boa para beber. Ao invés deles clamarem ao Senhor para o Senhor transformar essa água para ser boa, porque lá no Egito Deus tinha transformado a água em sangue. Eles sabiam que Deus era poderoso, eles sabiam que Deus podia fazer qualquer coisa, mas não, eles foram reclamar com Moisés. Não seja assim, meu irmão, minha irmã. Não veja a dificuldade que você está passando agora, enfrentando agora, e seja um murmurador. Não, porque o seu Deus é o mesmo Deus desse povo. Ele não mudou. Ele continua poderoso. Basta você confiar, basta você buscar nele, basta você clamar por ele, suplicar pela presença dele, pelo agir dele, porque ele vai fazer. E aqui o povo foram falar com Moisés, porque Moisés era o representante de Deus na terra. Mas agora, meu irmão, minha irmã, eu e você temos livre acesso ao Senhor. Quando Jesus morreu naquela cruz, o véu se rasgou e foi dado direito a nós a falarmos diretamente com o nosso Deus. Você não precisa de intermediário, você não precisa de intercessor, você pode falar diretamente com o Senhor, o nosso Deus. É claro que nós temos pessoas que nos ajudam, é claro que tem batalhas que nós vencemos quando nós nos unimos aos outros. E quando nós também ajudamos os outros em oração, as batalhas são vencidas. Mas aqui, meu irmão, minha irmã, esse povo, eles já sabiam que eles podiam orar ao Senhor, clamar ao Senhor, que eles poderiam se juntar ali e ao invés de murmurar com Moisés, eles poderiam sim fazer uma oração, todos reunidos, orar a Deus e mudar aquela situação. Muitas vezes nós não recebemos nossas bênçãos porque nós agimos de maneira errada. Nós agimos como nós não conhecêssemos o nosso Deus e ao invés de olhar para a grande oportunidade do Senhor operar um milagre, nós olhamos só para o problema, para o gigante que está à nossa frente. Por isso que nós devemos ter confiança no Senhor, crer que o Senhor ele é capaz de fazer qualquer coisa. E aqui Moisés falou com o Senhor, clamou ao Senhor em voz alta. Olha aqui o que o Moisés está dando uma dica para mim e para você. Clamar ao Senhor, porque só Ele pode resolver o meu e o seu problema. Mas aqui atrás o Senhor disse que nós não devemos confiar nos homens, porque eles morrem. Mas o nosso Deus não, o nosso Deus ele é eternamente, ele é tremendo e ele vela em cumprir as promessas dele, ele vela em cumprir a palavra dele. Por isso não deposite a sua esperança, a sua confiança em homens, em coisas da terra não. Peça ao Senhor, clame ao Senhor. Foi o que Moisés fez. Lá tinha uma multidão, milhares de pessoas, mas ele não foi juntar um grupinho e tentar resolver com as próprias mãos dele, porque ele sabia que eles não tinham como fazer isso. Tem momentos, meu irmão, minha irmã, que só Deus na minha e na sua vida. Por isso nós devemos sim clamar a ele, porque ele está
com os olhos dele abertos para nos ver e com os seus ouvidos abertos para nos ouvir. Os ouvidos dele não estão agravados, estão abertos e ele ouve sim o clamor do seu povo e ele manda resposta. Aqui Moisés clamou pedindo socorro a Deus, é o que eu e você temos que fazer, meu irmão, minha irmã. Pedir incessantemente, clamar continuamente, jamais desfalecer e desistir, até que o Senhor tenha nos entregue a vitória. Depois que Moisés clamou, o Senhor mostrou para ele um pedaço de madeira. Ali estava a solução do que eles estavam procurando. Muitas vezes está tão próximo de nós, tão perto de nós, aquilo que o Senhor vai usar para nos abençoar. E nós imaginamos mil uma coisa e o Senhor sempre nos surpreende. O que tem a ver um pedaço de madeira com a água amarga, meu irmão, minha irmã? Para mim e para você não tem nada, mas para o nosso Deus é o que ele precisava. E o Senhor faz coisas extraordinárias que nós jamais conseguimos imaginar, que jamais nós conseguimos entender o que o Senhor faz. O nosso Deus é mistério. Ele trabalha do jeito que ele quer, da maneira como ele quer, da forma que ele quer, com quem ele quer. Por isso que nós devemos somente enaltecer, engrandecer, glorificar, adorar o nosso Deus poderoso. E ele disse a Moisés: joga o pedaço de madeira na água. E Moisés obedeceu. É outra coisa poderosa que nós devemos fazer para obter vitória. É essa ferramenta extraordinária que é obedecer. Moisés, ele não questionou perguntando, Senhor, mas o que esse pedaço de madeira vai fazer dentro dessa água? Olhando para os olhos da carne, com os olhos da carne, nós não conseguimos entender nada, nós não conseguimos ver nada. Mas Moisés não questionou, porque ele sabia que o Deus dele era poderoso, que o Deus dele que ele servia fazia milagres, maravilhas, prodígios. Por isso, se o Senhor estiver te dando um direcionamento, você pode até estar se questionando, meu Deus, mas o que é isso, Senhor? Como é que eu vou fazer isso? Faça, meu irmão, minha irmã, porque quem sabe é o Senhor. Obedeça como Moisés obedeceu e viu o grande milagre. Então, se o Senhor te direcionar, não questiona, não queira entender, somente faça o que Ele está mandando, somente obedeça, porque você vai ver um grande milagre, você vai ver o Senhor operar extraordinariamente, poderosamente, e aí sim vão glorificar o nome do Senhor na sua vida e vão adorar esse Deus poderoso que você serve. Quando Moisés jogou a madeira na água, a água ficou boa de beber. Glória a Deus, aleluia. Quem imaginava, meu irmão, minha irmã, se nós pegarmos hoje um pedaço de madeira e jogar em qualquer água suja, ela não vai fazer nada. Mas se nós crermos no Deus poderoso que nós servimos, como Moisés cria aqui nessa época, ela pode sim se transformar, porque o Senhor disse, se nós tivéssemos fé, como um grão de mostarda, nós poderíamos dar uma ordem para o monte se transportar de um lugar para outro e ele nos obedeceria. Não é que ele obedecer a mim e a você, mas é porque quando nós lançamos a palavra acreditando, o Senhor toma essa palavra e ele dá a ordem dele. Porque tudo, meu irmão, minha irmã, só se movimenta com a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor que faz as coisas. Nós não fazemos nada. O Senhor nos usa pela bondade e a misericórdia dele. Não sou eu, Luzimar, não é ninguém outra pessoa que opera milagres, meu irmão, minha irmã. É somente Deus. Ele usa os vasos dele, mas tudo é ele que faz. Se eu colocar a minha mão em algum lugar, não vai ter efeito nenhum. Mas se Deus colocar a mão dele na minha mão e colocar em algum lugar, sim, pode ser expulso demônio, pode operar milagres, pode ver cura, pode haver o que o Senhor quiser, porque não sou eu, Luzimar, é o nosso Deus que está fazendo. Por isso, creia no seu Deus poderoso, creia nos profetas que o Senhor envia, creia nas palavras proféticas que são lançadas sobre a sua vida, porque vão se cumprir. Quando o Senhor ia operar milagres, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dizia, se creres, verás a glória de Deus. Se você tiver fé, você vai ver o milagre.
tudo ele perguntava e ele dizia: a tua fé te salvou, a tua fé te curou, vai em paz. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é a fé, ele é a paz, ele é a alegria. Ele quer ver em nós essa fé sendo avivada, ele quer ver em nós que nós confiamos nele, que nós cremos nele, mesmo em qualquer adversidade. Muitas vezes é uma coisa minúscula e outras vezes não, já é uma coisa mais grandiosa. Mas o Deus que trabalha no minúsculo, o Deus também trabalha no grandioso, no que para nós é impossível. Aí é que ele é expert em resolver, porque a palavra dele diz: o possível o homem faz, ele consegue fazer, mas o impossível, meu irmão, minha irmã, só o nosso Deus. Você acha que pegar esse pedaço de madeira e colocar numa água amarga era possível para o homem? Com certeza que não era possível, mas o que era impossível para o homem, para o nosso Deus é possível. Então eu não sei qual a sua situação, eu não sei o que está acontecendo com você, não sei que tribulação você está passando, como está a sua casa, como está a sua família, como está a sua saúde, os seus projetos, os seus sonhos, mas eu sei de um Deus poderoso que pode resolver tudo, que não há impossível para ele, que não há empecilho, que nada pode ficar no caminho dele e impedir o agir dele. Esse Deus é poderoso, é o nosso Senhor Jesus Cristo, é o nosso Pai que está no céu, que mandou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz por amor a mim e a você. E eu te apresento a esse Deus e ele te convida: vem e segue-me e você verá a glória de Deus acontecer na sua vida. Segue o Senhor, serve ao Senhor. Se você ainda não entregou sua vida a Ele, meu irmão, minha irmã, entregue. Veja o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Ele tira o pobre do charco, do lodo, do muturo, do lamaçal do pecado. Ele dá um banho, ele dá vestes novas, ele coloca um anel no dedo e coloca para se assentar entre os príncipes, porque assim que o nosso Deus nos vê como príncipes do Senhor, nós somos Israel de Deus, nós somos príncipes de Deus e o nosso valor excede ao valor de rubi. O Senhor chama nós de varões valorosos, mulheres sábias. Por isso que nós devemos sim amar esse Deus acima de tudo e de todos e servir a Ele com todo o nosso coração, amando, respeitando, obedecendo em tudo que Ele nos ordena, porque só o nosso Senhor tem palavras de vida eterna para nós, só Ele nos garante a salvação. Um dia, quando o nosso corpo físico não estiver mais aqui, o nosso espírito vai estar jubilando, a nossa alma vai estar jubilando, porque vai estar junto do nosso Deus Todo-Poderoso e lá nós vamos ter a nossa morada eterna. Eu te convido a conhecer e a meditar na palavra do Senhor. Se você não crê no que eu falo, porque eu estou falando da palavra de Deus, pegue, compre uma Bíblia, ganhe de presente, mas leia a palavra do Senhor. A própria palavra diz: medita na minha palavra de dia e de noite. Quando você começar a meditar, o Senhor vai começar a abrir o teu entendimento e você vai passar a ver a verdade, conhecer a verdade e ser salvo. Que o Senhor continue nos abençoando poderosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.